Oi pessoal, tudo bem? Então estou eu aqui novamente, diretamente da minha casa, para gravar mais uma videoaula para vocês. E hoje, o capítulo que a gente vai estudar, o nosso conteúdo, está lá no capítulo 7, intitulado Combinando Materiais para se obter produtos diferentes. Esse capítulo é um capítulo muito interessante porque ele vai falar sobre reações químicas. E quando a gente fala em reações químicas ou a gente escuta alguém falar sobre reações químicas, geralmente a gente pensa nessas reações como substâncias perigosas, substâncias nocivas. E hoje eu vou mostrar para vocês que nem todas as reações químicas são reações perigosas e que sim, essas reações químicas estão presentes no nosso dia a dia em diversas atividades e nós mal conseguimos notar, tá bom? Então, nós vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de dar um pequeno exemplo sobre um tipo de reação química que claramente vocês já devem conhecer, já devem ter visto, que é a reação química que acontece com os fogos de artifício. Exatamente, principalmente em épocas festivas, né? Como é o mês que vem. O mês que vem é o mês do São João, é um mês festivo, que geralmente as pessoas utilizam desses fogos de artifícios, bem como também no final do ano, quando nós temos as festas de Natal e Ano Novo, certo? Esses fogos de artifício usados nessas comemorações, eles produzem diversos tipos de luzes diferentes. E as combinações dessas luzes são decorrentes de algumas transformações químicas que acontecem nesses produtos. Mas afinal, falando sobre transformações químicas, o que são essas transformações? Então, pessoal, as transformações químicas que acontecem na natureza são aquelas transformações que acontecem em produtos que vão mudar as suas substâncias, que vão modificar esse produto e transformá-lo em outro. Como assim, Kelly? Nas nossas aulas bem passadas, lá no capítulo 2, eu acho, aliás, no módulo 2, né, nós tínhamos, nós falamos, aliás, sobre os tipos de separação de misturas, né? E com esses tipos de separação de misturas, logicamente, nós estudamos também sobre substâncias puras e substâncias com misturas. Substâncias puras são aquelas que eu não tenho em uma mistura de outra substância com ela, então ela é limpa, é uma substância que não foi aderida a outra. E substâncias que apresentam misturas são aquelas substâncias que eu geralmente, faço a mistura entre dois componentes para criar um novo. Nós vimos, que em alguns casos nós conseguimos fazer a separação separações de misturas, ou seja, de substâncias que tiveram outros componentes agregados à sua composição. E esses métodos de separação são decorrentes ao tipo de substância que a gente está enfrentando. É importante lembrar, pessoal, que nós temos dois tipos de substâncias. Nós temos as substâncias heterogêneas e temos as substâncias homogêneas. Quando eu tenho substâncias heterogêneas, isso quer dizer que eu consigo ver com muita facilidade os componentes que estão sendo agregados naquela substância. Por exemplo, quando eu coloco água em um balde e coloco um monte de pedrinhas, eu consigo ver que eu tenho várias pedrinhas dentro daquele balde. Por exemplo, quando eu misturo em um copo de água 2 colheres de óleo. O óleo não se mistura com a água, então isso quer dizer que se torna uma substância heterogênea. Já em uma substância homogênea, eu não tenho como ver esses componentes separados, porque eles são diluídos, Nós estudamos isso, que alguns compostos servem para diluir outros, e aí eu tenho os compostos solúveis e os insolúveis e os poucos solúveis. Vimos isso em aulas bem passadas. Tudo isso é importante para que a gente possa aprender sobre transformações químicas. Porque essas transformações químicas, são incapazes de o produto, após sofrê-las, voltar à sua origem natural.
Então, vamos supor que eu pegasse, por exemplo, essa folha de papel que eu tenho aqui. Se eu pegasse essa folha de papel e queimasse ela ia se transformar totalmente em cinzas. E eu não conseguiria, a partir dessas cinzas, fazer com que ela se tornasse uma nova folha de papel, porque o fogo, a combustão, modificou as substâncias químicas que tinham nessa folha. Então, transformação química é aquele processo que acontece com um produto, a qual, mudará as substâncias, a composição do produto, gerando assim um novo. Então, para que eu consiga gerar um produto novo a partir de transformações químicas, eu tenho o passo a passo dessas transformações químicas que é relacionado aos produtos que eu utilizo. Então, a junção de dois produtos é chamado, eles são chamados de reagentes. E aqueles, novas substâncias que são geradas dessa adição desses reagentes são chamadas de produtos. Então, vamos com calma para a gente poder entender. Eu tenho os reagentes, que serão aquelas substâncias que, quando misturadas, darão origem a um novo produto. Isso acontece em várias transformações químicas. Por exemplo, vamos imaginar uma do nosso cotidiano. Às vezes, nós pegamos em algo que é de metal, algo que é de aço, por exemplo, uma chave. E essa chave, ela apresenta indícios de oxidação, ela apresenta indícios de que está enferrujada. Ela aparenta uma coloração diferente, o metal dela fica um pouco frágil, então qualquer coisinha poderia quebrá-lo. Então, como é que isso acontece? Então, isso acontece devido às substâncias químicas do ferro entrarem em contato por muito tempo com o oxigênio que está no nosso ar. Então, acaba acontecendo uma transformação química. Acaba acontecendo, na verdade, o que a gente chama, de uma reação química. O reagente ferro, da minha chave, mais o reagente de oxigênio do meu ar, em conjunto, vão formar uma nova substância, que será o óxido de ferro. E esse óxido de ferro é o responsável pela oxidação, o enferrujamento que a gente vê nesses materiais. Então, é só isso que acontece. Então, Kelly, isso só vai acontecer com produtos que possam ter contato com o oxigênio? Não, mas pode acontecer também. Em diversos casos no nosso dia a dia, acontecem essas transformações químicas e nós nem conseguimos notar. Por exemplo, a mistura do carbono mais o oxigênio daria o gás carbônico, daria o dióxido de carbono, na verdade. Então, essa mistura também é uma reação química e também é pertencente ao nosso dia a dia, na nossa atmosfera. Lá na página 76, fala um pouco sobre as evidências das transformações químicas. O que são evidências? Então, evidências não é a música do Chitãozinho Chororó, primeiramente. As evidências aqui estão sendo retratadas sobre indicações de que essas transformações químicas aconteceram. Então, tem alguns sinais, algumas características que são capazes, de me mostrar, de me fazer enxergar que essas transformações químicas estão acontecendo em alguns objetos. E essas evidências, essas características são, entre elas, a produção de luz, a produção de calor, a produção de gás, de sólido, a formação de fumaça, por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês da folha de papel queimando, o resfriamento também, mudanças de cor, mudanças no odor, no cheiro. Então, são diversos tipos de características e o que é importante que vocês lembrem é que em um objeto ou em uma substância,
pode ocorrer mais de uma dessas evidências. Então, pode ocorrer uma evidência de mudança de cor, mas também pode ocorrer uma evidência de mudança de odor, de cheiro. Então, são mais de uma evidência juntas em uma única substância, certo? Aí no livro de vocês dá alguns exemplos, né, sobre algumas transformações químicas e as evidências, né, que comprovam essas transformações químicas. Por exemplo, fala aí sobre a produção de luz e calor. Quando há produção de calor, né, nessas transformações químicas, eu digo que é uma transformação exotérmica. Guarda esse nominho. E-X-O, térmica, exotérmica. Essa produção de calor, né, no fogão acontece com a transformação química, né, que leva a partir do gás oxigênio, né, com o gás da cozinha. Então, quando eu ligo a boca do fogão, que eu libero o gás de cozinha, esse gás de cozinha entra em contato com o gás oxigênio que está presente, né, no meu ar, que está presente na minha atmosfera normal. E aí, com um simples, né, calor elétrico que é emitido pelo palito de fósforo, eu consigo exercer uma combustão. E o que seria uma combustão? Seria uma queima. E aí aparece um fogo, só que não é um fogo comum. É um fogo com a coloração bem legal, que é uma coloração geralmente azul. Então, dependendo dos gases que estão interagindo, servindo como reagentes, esse fogo ele poderia ter cores diferentes. Por exemplo, quando nas festas de junho eu faço a fogueira, eu utilizo um material de madeira, né? Eu utilizo a madeira e utilizo o oxigênio que eu tenho para poder promover, né, essa combustão. E a cor desse fogo é uma cor diferente, é uma cor meio alaranjada. Então, vocês podem perceber que o reagente influencia nas evidências de transformações químicas, certo? Outro, né, exemplo aqui é o exemplo da formação de sólido. Esse exemplo aqui, vocês podem perceber como é importante as transformações químicas. Nesse exemplo da formação do sólido, tem umas técnicas que são utilizadas pelas perícias, né, a perícia forense, para encontrar impressões digitais, né, e identificar bandidos, identificar pessoas que cometeram algum crime. Isso é feito a partir de uma transformação química, utilizando aí dois reagentes, que seria o cloreto de sódio e o cloreto de prata. Aliás, o cloreto de sódio, né? E o nitrato de prata, que aí eu teria o cloreto de prata, que seria a substância que eles utilizariam para identificar essas impressões digitais. Outra transformação química muito conhecida por vocês, que eu tenho certeza que vocês já notaram aí na casa de vocês, é a mudança de coloração de algumas frutas. Isso mesmo. Então, às vezes, né, a gente pega uma maçã e corta a maçã ao meio. Com um período de tempo, a gente começa a perceber que essa maçã ela está ficando escurecida. Então, a parte carnosa da maçã, ela está ficando com uma coloração diferente. E isso acontece, claro, devido a uma transformação química que essa maçã está sofrendo, que essa fruta está sofrendo. Então, algumas substâncias químicas, né, vitaminas e outras substâncias que tornam a composição da maçã, entram, né, em contato com o oxigênio e promovem uma reação. Essa reação química vai, é claro, ser resultante em um produto que será, né, responsável por esse escurecimento dessa maçã que torna ela, né, que acaba apodrecendo essa fruta. Então, isso pode ocorrer com diversos outros tipos de frutas, diversos outros tipos de alimentos também. Outro exemplo que é bastante comum a gente observar é o exemplo da liberação de gás.
Por exemplo, em tempos de pandemia, existem muitas pessoas tomando aqueles vidrinhos de um medicamento chamado Redoxon. Ele é tipo um Sonrisal. Você coloca água num copo e aí você coloca a pílulazinha do remédio dentro e ele vai dissolver. Aquela dissolução daquele remédio dentro da água também é uma transformação química. Então acaba que são formadas bolhas dentro dessa água porque o produto está em reação com o material. Outro tipo, né, de transformação química também que a gente é costumeiro a ver é a mudança, né, ocasionada pelo odor. Então, existe, né, lá as políticas de meio ambiente realizadas alguns tipos de reciclagem. Uma delas é a reciclagem, né, dos materiais biológicos, vamos colocar assim. São materiais como, por exemplo, os restos de comida. Essa reciclagem acontece por meio de um processo que a gente chama de compostagem. Esse processo, ele requer alguns fatores. Ele requer um ambiente úmido, ele requer um ambiente fechado. Para quê? Para que esses restos de alimentos, cascas de frutas, de legumes, restos de arroz, de carne, esse tipo de resto de alimento, eles sofram uma transformação química a partir da ação dos micro-organismos que estão decompositando esses materiais. Então, esse período de decomposição provoca uma grande mudança de odor. Então, é uma transformação química, porque ao final do processo eu terei a formação de um novo produto que é chamado de adubo. Esse adubo, na verdade, ele será uma vitamina para tornar uma determinada roça, um determinado plantio fértil. Então, é de extrema importância também e muito interessante. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que são reagentes e o que são produtos, nós vamos fazer o seguinte: vamos prestar atenção um pouco nessas transformações que a gente observa, né, no nosso dia a dia e tentar compreender como é que isso acontece. Mas lembrem-se, isso não quer dizer que vocês tenham que fazer e misturar todos os componentes que vocês conhecem para fazerem algum tipo de produto novo. Sim, algumas misturas químicas podem ser perigosas, então nós temos que tomar cuidado quanto a isso, tá bem?